No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esse publicano, quem era o publicano? Contextualizando, mais ou menos é assim, é aquele que está na mira da Lava Jato. Aquele que cobrava propina, ele era um judeu, cobrava impostos do judeu em favor do Império Romano e recebia propina para isso. Ficavam muito ricos. E ele um dia subiu ao templo para orar. Ele era um homem que orava. E também juntamente com ele foi um totalmente religioso. Aquela pessoa que gostava também de orar. Ele era um fariseu. Ele participava do grupo mais forte, vamos dizer assim, daquela época, dos judeus, da parte religiosa. Tinha os fariseus e os saduceus. Eram os grupos mais fortes. Os fariseus estavam na frente. O fariseu, ele cria na ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Mas o fariseu era bem comprometido com as reuniões, comprometidos com o ensino. Nicodemos, ele era um fariseu. Mas aquele foi alcançado pela experiência do novo nascimento. Porque o Senhor Jesus Cristo tratou com ele. Ele era príncipe de judeus da seita da religião dos fariseus. Mas muito bem, a questão da oração. A oração desse publicano, ele chegou ali, pelo que relata, ele estava arrebentado. Tremendamente arrebentado. Ele nem ousava olhar para o céu para falar com o seu Deus. Ele batia no peito. Ser misericordioso, ser propício, ele está falando sobre propiciação. Propiciação fala quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali no Santo dos Santos, e ali tinha o Shekinah de Deus. A glória de Deus se manifestava e ele ia com sangue. Eu não estou entrando muito em detalhes a respeito disso. Mas a tampa da aliança, a arca da aliança, a tampa dela, ali colocava sangue. Para quê? Como cobertura. Aquele sangue, eles entendiam que adiante de Deus. E Deus, por causa do sangue de um sacrifício, de uma ovelha, de um boi que foi oferecido, eles entendiam que seriam perdoados. Então, e eles sabendo disso, que a propiciatório era o lugar de encontro, de perdão, de misericórdia que Deus usava em favor do pecador. Mas ele, naquela oração, e ele nem ousava olhar para o céu, ele diz assim: usa de misericórdia para comigo. Quem pede misericórdia porque sabe que não é digno, que não merece. Primeiro, na oração, ele se prostra espiritualmente, quebrantado, vendo quem ele era e se colocando diante de Deus como alguém que não merece, não é digno. Perdão.
Isto ele usou na sua oração. Mas o fariseu que estava ao lado dele, ele dizia assim, o fariseu posto em pé, no versículo 11, orava de si para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. E aí ele dá o relatório, tentando passar um currículo, entendendo ele que ele poderia ser aprovado diante de Deus. Então a sua oração seria aceita. Não sou roubador. Não sou como os injustos. Não sou adúltero. Nem ainda como este publicano. Eu sou muito diferente, sou o oposto dele. Como acreditasse que Deus iria aceitá-lo. Mas o final da situação, o desgraçado foi alcançado pela graça. Quem achava que merecia, não recebeu. Quem sabia claramente que não era digno e não merecia, recebeu. Quem se considerou como um imundo, sujo, desceu para casa purificado, justificado. E o outro que se considerava tão justo, tão limpo, tão digno, desceu para sua casa sem nenhuma revelação, sem uma ação, sem receber de Deus qualquer coisa. A oração dele é tão singular, de si para si mesmo. Quem era o Deus do fariseu? Era ele mesmo. Eu me basto. De si para si mesmo. O outro, de si para o Senhor. Esperamos que o Senhor aceite as nossas orações. Mas de que forma estamos diante do Senhor como merecedor? Amados, não tem outra situação. Alguém diz, eu sou um homem de oração. Mas o homem de oração, pela oração e intimidade com o Senhor, pela palavra de Deus revelada a esse coração, ele sabe que ele vai orar como um indigno, como alguém que não merece que Deus atenda a sua oração e os seus pedidos. Eu sou uma mulher de oração. Olha meus joelhos, tem calo até, porque eu. Esses são como o fariseu, de si para si mesmo. Mas o estrupiado, o acabado, o carente, o miserável, o fracassado, ele abre a boca e diz, usa de misericórdia para comigo, Senhor. Eu não sou digno, eu não mereço, eu não sou digno nem de estar falando com o Senhor e achar ainda, não sou nem digno de pensar que o Senhor inclina os seus ouvidos para me ouvir. Imagine o Senhor me atender. Mas se o Senhor está realizando aquilo que o Salmo diz, esperei confiantemente no Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei
por socorro. Esses sabem que se o Senhor ouviu, foi graça. Se o Senhor atendeu, foi superabundante graça. Esses sim são jovens de oração, homens de oração, mulheres de oração, porque eles conhecem com quem eles falam. Porque com aquela pessoa que eles ficam conhecendo por revelação do Espírito, mediante a palavra, já revelou para eles quem ele é. E mediante aquilo que o Senhor se revelou, essa pessoa vê quem ela é. E sabe que não merece. Mas nós temos um Deus cheio de graça e de verdade. Ele é o Deus misericordioso. Tão misericordioso que, versículo 14 de Lucas 18, digo-vos que este, publicano, desceu justificado para sua casa. E não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Qual a nossa oração? Pai Celestial, me conduza, porque eu não sou humilde. Me conduza nesse lugar de quebrantamento, de humildade. Não minha, mas do Senhor. Para que eu mantenha o relacionamento com o Deus que tudo pode. Em benefício, em favor do atrapalhado na vida, do dependente, do triste, do abatido, do derrotado, aquele que se sente só. Esse recebe pela graça. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Faça seu comentário, amado. Na medida do possível, diga de onde você é. Estou conhecendo tantas pessoas de vários lugares. Até já estamos agendando um local aí, um dos estados. Maravilhoso. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém.